né? Assim, o resultado, porra, esquece. Decepcionante. Um Vasco que realmente, o problema era o Coutinho pediu para ir embora. O problema era o Diniz, o Vasco realmente tinha muitos problemas com o Diniz, ele foi mandado embora. E agora, qual o problema? Agora, jogadores do Vasco, vocês têm que assumir a responsabilidade. Passar de discursar para fora, aquele discurso bonitinho, temos que virar a página, seguir trabalhando, expressões que enchem o saco de qualquer torcedor, porque seguir trabalhando vocês têm que seguir, como todo trabalhador. Eu estou todos os dias aqui, produzo o Café Vascaíno de segunda a sexta-feira, faço lives segunda, quartas e sextas, faço lives dos jogos, transmito, fico 3, 4 horas no ar, sábado, domingo. E aí? Narro para Flash Score. Amigo, seguir trabalhando foi o que nós escolhemos. Agora, o Bruno Lazzaroni, que não dá para botar na conta dele nada do resultado de ontem. Mexeu mal, tirou o Rojas que não era para tirar, o time ficou sem ideias, né? Botou o David que não acrescentou em nada mais uma vez. Mas enfim, cara, aí o Bruno fala, não, esse grupo trabalha muito, se cobra. Desculpa, Bruno. Eu acho que a cobrança que esse grupo faz, ela não é suficiente. O grupo do Vasco, ele não passa indignação. Em nenhuma entrevista pós-jogo, ou alguma imagem pós-jogo, eu vi um jogador indignado. Nas últimas 12 partidas do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem apenas uma vitória, aquele 5-1 contra o Internacional, que nos livrou do rebaixamento do risco, né, no ano passado. 10 derrotas, um empate, uma derrota e uma vitória. Cadê a indignação dos jogadores do Vasco? Não, mas eles se cobram no vestiário, eles falam no treinamento. Desculpa, Bruno. Diniz, Cadeado, se vier, Arthur Jorge. Sabe uma coisa que é um fenômeno hoje dos vestiários, depois da reza? O celular. Os caras se preocupam em saber o que a mulher, o filho, a rede social, o empresário, o que estão falando sobre ele do jogo. Sentir a derrota. Ontem a gente viu mais uma atuação ruim do Paulo Henrique, que não voltou bem da seleção brasileira. Seleção brasileira que é para fazer um bem ao jogador, o Paulo Henrique fez mal. Ele despencou de rendimento. Ele preocupado em ir lá falar com o Neymar, botar a mãozinha, dar um sorriso no negócio que falou e pegar a camisa. Eu não vejo um jogador do Vasco indignado quando perde, como nós ficamos. Cada um reage de uma forma. O Coutinho, com problemas, com a saúde mental, pediu para ir embora. Mas os outros jogadores do Vasco, o que eles sentem? Eu queria começar esse pós-jogo de hoje um pouco diferente, aproveitar que o assunto está em alta, e antes que me interpretem mal, isso aqui não é um deboche, isso aqui não é uma alfinetada ou uma indireta, não. Eu quero só abrir um leque para a gente falar da gente, do torcedor vascaíno. Pô, Diguinho, você está falando do quê? Vou explicar. Com 1 ano e 8 meses no Vasco, foi o tempo exato que o Felipe Coutinho passou no Vasco, e ele saiu daqui alegando problemas de saúde mental. O Coutinho é página virada, esquece esse assunto, já foi. Tudo que tinha para falar sobre o tema eu já falei, não retiro uma vírgula do que eu disse. Que ele cuide do problema dele, isso é muito sério, isso não é brincadeira, que ele se restabeleça, seja muito feliz. Só que eu queria usar o tema para falar da gente. O Coutinho com 1 ano e 8 meses desenvolveu, teve ou estourou aqui um problema de saúde mental. E a gente? Como é que tá a sua saúde mental que tá me assistindo em casa? Você tá bem? Você tá com a sua cabeça boa? Qual os tipos de sentimento que o Vasco desperta em você como torcedor? Porque, cara, eu sou um cara calmo, tranquilo, educado. Sou um cara que não sou de ficar xingando palavrão. Só que o Vasco, ele consegue me tirar do sério num nível que quem me ouve, meus vizinhos aqui, ou alguém que eventualmente me vê assistindo um jogo de futebol, um jogo do Vasco, o cara deve achar que eu sou um maluco, um psicopata, um transtornado, um delinquente, um fora da lei, alguém que agride os outros, sem educação, porque o Vasco é capaz de fazer isso com uma pessoa, cara. O que foi a assistência que o Paulo Henrique deu pro Neymar fazer o gol da vitória do jogo de hoje?
Cara, o Santos não fez nada. O Santos não jogou P nenhuma para ganhar do Vasco. O Vasco continua sendo um time irritante, nojento pro seu torcedor, que todo jogo o Vasco, com facilidade enorme, entrega gols ao adversário. Um balão, uma bola viajada pro Neymar. O Vasco tinha 2 defensores contra 1. O Neymar já não tem a mesma velocidade, não tem a mesma explosão. Toda vez que ele tenta dar o tapa e arrancar, o nego tira a bola dele como quem tira de uma criança. O Saldívia estava inteiro na jogada. O Paulo Henrique simplesmente me resolve subir, trombar com o zagueiro do Vasco, e ele ajeita a bola de cabeça pro Neymar fazer o gol. Meus amigos, estamos nesses bastidores dessa forma. De Vasco, de Santos 2, Vasco 1. Dessa forma. Estamos com a lanterna na mão. O Vasco está na lanterna do Campeonato Brasileiro. Vocês sabem, são 4 rodadas. Tem muita coisa para acontecer, mas isso já vem de um longo tempo. O Vasco hoje sem treinador, o Vasco já está sem treinador desde que o Diniz assumiu. Essa é que é a grande realidade. Os últimos trabalhos de treinadores no Vasco faz que o Vasco já não tem treinador há uma porrada de tempo. E essa gestão do Pedrinho faz uma das piores gestões de termos de futebol. Aí nego quer falar, chegou ao final da Copa do Brasil, chegou na outra retrasada na semifinal, foda-se. Chegou aos trancos e barrancos. Não sei como o Vasco chegou nessas semifinais e finais. Pode agradecer aí até ao goleiro Léo Jardim, que pegou muitas decisões por pênalti e que tem torcedor que está cobrando esse goleiro. É uma situação, gente, onde o Vasco foi simplesmente humilhado pelo Neymar. Não foi nem pelo time do Santos, que o time do Santos é uma baba. O time do Santos é ruim pra caralho. O Neymar ontem... Tudo bem, obrigado aí. Vou comer pão, com toda certeza, obrigado. O Neymar ontem... Isso é a lanterna. Aí, a lanterna, vovó. A lanterna onde o Vasco tá, minha vovó. Vou comer pão. Oh, meu Deus do céu, Jesus. Deixa eu tomar um café. Obrigado, vovó, obrigado. Da colina. Então, meus amigos, eu até perdi o foco aqui. O Neymar simplesmente humilhou o Vasco ontem. Humilhou, fez linguinha, fez cala a boca, rebolou na bandeirinha, fez gol tocando no canto, fez o gol cobrindo o Léo Jardim. O Neymar esculachou, deu embaixadinha, fez o que quis com o Vasco. O Neymar venceu a partida ontem sozinho. Há muito tempo você não via uma equipe de futebol com um jogador só acabar com o jogo sozinho. O Neymar fez isso ontem, como fez o Maradona lá na Copa de 86 com a seleção da Argentina. O Neymar ontem esculachou o Vasco. Deitou e rolou, deu tapa na cara. O Vasco foi uma prostituta pro Neymar ontem. Bom, aí, galera. Vasco, correto? Vasco está sem... Não, tô calmo. Está sem... Desce lá na tabela, Mules, por favor. Tem que descer. Que nem aparece. Né? Tava até o 19º que o Vasco... O Vasco tá em 20º, último lugar. O Vasco empatou um jogo e perdeu 3. E o empate foi contra a Chapecoense. Vamos lembrar desse detalhe. Sofreu o empate, né? Abriu e sofreu o empate.
a situação do Vasco, óbvio, tá no início do campeonato, claro. Mas a situação do Vasco é muito preocupante. David Jones, o Vasco foi rebaixado quando era líder no início do campeonato. Quando é lanterna no início do campeonato, vai ser o quê? Exatamente. E aí o Vasco está sem técnico, porque demitiu o Diniz, né? E não sabe quem que vai assumir o Vasco, porque além do Vasco ter toda essa situação... Vamos lembrar, galera, o Vasco está em recuperação judicial, tá? Vocês lembram dessa coisa, né? O Vasco está em recuperação judicial. Tá tentando... Assim, o Vasco tem que ir numa parada mais tranquila aí de técnico, cara. Ele ficar tentando achar que vai trazer Arthur Jorge, trazer esses caras aí é complicado. O Renato Gaúcho eu acho que é um mais viável se o Renato topar essa doideira. O Rio de Janeiro, ele gosta, não sei o que e tal. O Renato, eu acho que eles têm que focar no Renato, gente. Sabe? Tem que focar... Porque precisa de um técnico pra ontem, né? Pra ontem. Porque, assim, tem outra coisa também. Quando o Diniz vai embora dos times, ele deixa o time uma zona de guerra. Acabou. Tipo, Caralho, é isso é uma mesmo. zona de guerra. Não sobrou nada. Então tem que ajeitar essa porra. O interino não vai conseguir arrumar a cagada que o Diniz deixou. Isso é muito óbvio. Simplesmente destrói os lugares que ele passa. Mas é isso, pô. O porque interino não vai conseguir resolver isso, não, cara. E ele tá certo, porque você muda a memória muscular do jogador. Mas é isso é um isso fato. mesmo. Você põe o estilo do Diniz no clube, deixa ele lá por um ano e meio, 2 anos, a mentalidade do goleiro é uma, a dos zagueiros são outras, Sim. do que de um cara que joga com um sistema Até do diferente. Então torcedor. o jogador, ele tem que desmontar tudo que ele montou em sua memória muscular pra passar a absorver Faz o do novo. sentido. Demora muito, cara. Então esse negócio aí que eu falo da zona de guerra é verdade, mesmo. fica todo É mundo isso. fudido. Então, né, a situação do Vasco é bem complicada, né? A gente vai ter o jogo contra o Fluminense, né? Que perdeu já o primeiro de 1-0 em casa. A tendência é o Fluminense passar. E aí Vai tem virar, que... vai virar, pô. Vai que acontece. Acho bem provável. Eu adoraria né? uma final Flamengo e Vasco. Eu acho bem improvável, né? Porque você tinha dito que o Vasco ia ganhar o Campeonato Carioca, né? Sim. Ainda pode. E ainda é possível. Ainda é possível, não dá. Mas eu tinha dito com o Diniz. Sem Diniz não dá. É só com ele, pô. Só com ele. Cara, o Vascão tem que cavar lá o São Januário, ver se não enterraram nada lá, mano. Tem gente achando que é isso, tá? Não, tu viu o ex-jogador, cara, o Souza? Verdade, O Souza mano. fez um vídeo falando isso. Pô, o cartão vermelho aí. Ó, gente, deixa eu falar uma Uma coisa, loucura. ó. O corintiano sofre, o palmeirense sofre, entendeu? Todo tipo, flamenguista, Bahia, todo mundo sofre. Tem um momento de desgraça, todo. O Vasco é um bagulho cruel, cara. Não, é sério. O Vasco tem alguma coisa muito errada que fizeram ali, cara, que eu não sei, mano. Caceta, um time que é grande. O Vasco é um time grande, gente. Por mais que você agora vive esse momento desgraçado, o Vasco é um time grande. Sim. Caceta, você cair 4 vezes, mano. Você viveu... O Vasco, depois de 2012, teve ainda um lapso em 15? Em 15 que o Vasco ainda... Onde é que 16 galera? foi a última vez que ganhou o Carioca. Foi, né? Mas, gente, o Vasco, simplesmente, o clube tá aí ainda porque a galera é uma torcida. A torcida do Vasco ainda apoia, mas caralho... O que é isso, gente? Não tem explicação, porra. Caralho, Dilton. Não tem... Assim, beleza. Gestão. Mas eu olho o Corinthians, caralho. Ainda consegue se virar. Tá bom, tamanho de clube, de torcida, beleza. Mas caceta, o Vasco é um bagulho sobrenatural, irmão. Tem que mandar o Tem que casal benzer, tem que benzer. do sobrenatural lá, os... Esqueci, do Invocação do Mal. Invocação do Mal. Tem que chegar lá com a cruzinha, Com a Annabelle. fazer com a Annabelle. Porra, tem que olhar nos armários lá, ver se não tem um boneco Chuck, mano. Caralho, irmão, o que é isso? Pois é. Que loucura, Dava.